Broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Boa tarde, obrigada por estarem conectados para assistir a esse seminário online. Meu nome é Paula Santos, sou gerente de mobilidade ativa do WRI Brasil e moderadora do seminário de hoje. O WRI Brasil e a Frente Nacional de Prefeitos apresentam a série Seminários Online, Ruas Completas para apoiar profissionais de diversas áreas a colocar os princípios das ruas completas em ação. Uma vez por mês, os seminários online de ruas completas irão explorar um novo tema relacionado à construção de ruas mais seguras, saudáveis e equânimes. Neste quarto seminário, iremos abordar as estratégias em ruas completas para qualificar o incentivo ao uso do transporte coletivo. Para aqueles que desejarem assistir o terceiro seminário dessa série, que abordou a inclusão da população na construção dos espaços públicos, ele está disponível na íntegra na aba Eventos do site wrbrasil.org.br. A primeira apresentação será feita pela Mariana Barcelos, analista de mobilidade urbana. A Mariana vai apresentar formas de qualificar a experiência dos usuários do transporte coletivo e a importância de incluir o ponto de vista das pessoas na gestão e planejamento do serviço. Ariadne Samios, analista de mobilidade ativa do WRI Brasil, será a segunda palestrante. Ela vai apresentar os princípios, diretrizes e ações estabelecidas no manual Acessos Seguros para qualificar o acesso às estações do transporte coletivo. Antes de iniciarmos o seminário, gostaria de avisar a todos que ao final teremos uma sessão de perguntas e respostas. Caso vocês tenham perguntas, por favor, escrevam no espaço destinado no painel à direita. As perguntas selecionadas serão respondidas ao final das apresentações. Por favor, indiquem se a pergunta for específica para uma das palestrantes. Desejo um ótimo seminário a todos e passo a palavra agora para a Mariana. Olá, boa tarde a todos. Bom, então, sou Mariana Barcelos, analista de mobilidade urbana do WRI Brasil, e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre qualidade do transporte coletivo. Bom, então a gente já sabe, né, que a população das cidades vem crescendo rapidamente. A gente tem uma estimativa de que até 2050, 70% das pessoas vão estar da população mundial vai estar vivendo nas cidades. E aí a gente tem um grande desafio, né, que é atender todos os desejos de deslocamentos das pessoas com um espaço viário limitado. Né? Muitas vezes um espaço viário pequeno, como esse da foto, outras vezes um espaço viário um pouco maior, mas de toda forma um espaço limitado. Né? E aí a gente tem uma previsão da frota global de automóveis que em 1970 estava em 250 milhões de veículos. Em 2010 esse número foi para 1 bilhão e em 2050 a estimativa é que esse número triplique. Então fica a questão, será que a gente consegue imaginar as nossas cidades com 3 vezes mais automóveis e veículos nas ruas do que o que a gente tem agora? Então certamente é um grande desafio. E a gente tem por exemplo, o custo do congestionamento nas cidades, que só em tempo que as pessoas perdem nos congestionamentos, isso equivale em até 10% do PIB das cidades, né? Então a gente tem uma perda muito grande em função dessa mobilidade nas cidades. E aqui a gente traz um pouco a eficiência dos diversos modos que a gente tem disponíveis, né? Então aqui a gente tem 4 modos de transporte e o espaço que eles ocupam no espaço viário. Então o primeiro ali, a primeira figura são de pessoas andando a pé, depois de ônibus, né? O espaço que o mesmo número de pessoas ocuparia no espaço viário de ônibus, depois bicicleta e depois em automóveis. Então a gente vê que o espaço ocupado por automóveis para deslocar o mesmo número de pessoas é muito maior. E aqui também, nessa mesma ideia, né, da eficiência dos modos de transporte, aqui a gente tem a capacidade de uma faixa com 3,5 metros de largura, né, o quanto uma faixa consegue carregar de pessoas por hora. Então, nos modos ativos, ciclistas e pedestres, a gente tem uma capacidade maior,
e até a gente chegar ali no BRT, né? Esse BRT a gente considera com uma faixa só, então sem ultrapassagem. Quando a gente dá a ultrapassagem para o BRT, a gente consegue números ainda bem maiores do que esse, né? Chegando a valores próximos de metrôs e trens, enfim. Né? Então, para mostrar que certamente, né, esses modos ativos e o transporte coletivo, eles são os modos mais eficientes, de fato, para as cidades. Né? Bom, se por um lado a nossa motorização está crescendo, né, esses dados aqui são da motorização de automóveis no Brasil, né, que em 2014 alcançou 21,8 automóveis a cada 100 habitantes. Por outro lado, o ônibus urbano, né, um modo muito mais eficiente, ele está perdendo passageiros. Né? Então, uma estimativa da NTU é que de 2014 para 2015 a gente teve a perda de 3 milhões de passageiros diários no transporte coletivo. E aí, como que isso impacta, né, essa perda de passageiros? A gente deveria estar incentivando e trazendo mais pessoas para o transporte coletivo e a gente ainda está perdendo passageiros. Isso tem um grande impacto no equilíbrio do próprio serviço do transporte coletivo. Então, aqui eu trago para vocês um ciclo vicioso do transporte coletivo, que a gente chama. Né? Ele é um recorte de alguns problemas que a gente tem quando a gente perde demanda. Então, bom, com mais carros nas ruas, a gente tem um aumento dos congestionamentos, e isso nos leva a uma redução da demanda, né? A gente tem mais pessoas andando de carro e o ônibus preso no congestionamento torna o transporte coletivo menos atrativo ainda. Então, a gente tem uma redução dos passageiros do transporte coletivo. E, bom, como tem menos pessoas procurando o transporte coletivo, a gente acaba tendo uma redução da oferta do transporte coletivo também. Então, a gente tem, comumente, uma redução da frequência dos ônibus. Por outro lado, é que eu não estou vendo. Desculpa, gente. Por outro lado, a gente tem menos viagens por ônibus acontecendo, né? Isso porque o mesmo ônibus ele faz várias viagens por dia. Quando esse ônibus fica preso no congestionamento, esse mesmo ônibus consegue fazer menos viagens. Então a gente precisa de uma frota maior de veículos para fazer as mesmas viagens que a gente já fazia de transporte coletivo antes. Então, não estou conseguindo passar aqui. Bom, então a gente acaba tendo um aumento dos custos operacionais, porque a gente precisa de uma maior frota para atender essas mesmas viagens, né? Além de maiores custos com manutenção, com combustível, maiores custos com mão de obra de motoristas, cobradores, enfim, a gente tem um maior custo operacional do transporte coletivo. E como no Brasil a gente tem esses custos todos do transporte coletivo cobertos pela tarifa, né, majoritariamente, a gente tem um consequente aumento da tarifa do transporte coletivo. E, bom, com a redução da frequência dos ônibus, aumento da viagem, né, e tudo isso levando a uma menor qualidade do transporte coletivo, os carros se tornam cada vez mais atrativos para as pessoas. E aí a gente retorna nesse ciclo, né, com mais carros nas ruas, enfim. Né? Então a gente está preso nesse ciclo com uma perspectiva, a princípio, de cada vez mais carros e cada vez menor demanda do transporte coletivo. Né? Bom, mas o que a gente pode fazer, né, para as pessoas escolherem o ônibus? Né? As pessoas escolhem o modo que elas vão se deslocar, considerando vários fatores, como a distância, né, que elas têm que percorrer, o tempo, o valor despendido, o conforto, e elas avaliam todos esses fatores para escolher o modo que tem o melhor custo-benefício para elas. E aí a gente fica no desafio de como tornar o transporte coletivo mais atrativo para as pessoas, como fazer com que esse transporte coletivo tenha o melhor custo-benefício e as pessoas vejam isso. Né? Então, aqui eu trago para vocês o ciclo da qualidade, né?
que explica um pouco o que é qualidade, né? A gente quer tornar o transporte coletivo mais atrativo, a gente quer melhorar a qualidade, quer que as pessoas vejam que o transporte coletivo tem mais qualidade, né? Mas a gente tem que entender que a qualidade, ela depende da visão de quem está olhando para essa qualidade. Então, aqui a gente tem, por parte dos clientes e da comunidade, uma qualidade desejada e uma qualidade percebida, né? E por parte dos provedores, a gente vê uma qualidade contratada e uma qualidade ofertada, tá? E essas 4 qualidades formam o ciclo da qualidade, né? A gente tem que... Essas qualidades nunca são a mesma, né? Então, idealmente, a gente deveria ter, por exemplo, uma qualidade percebida dos clientes igual a uma qualidade desejada, uma qualidade desejada igual a uma contratada, mas isso não acontece. A gente chama essas diferenças de qualidade de gaps da qualidade, e a gente tem que tentar diminuir esses gaps tanto quanto possível, né? E é esse o nosso desafio. Aqui nesse ciclo a gente consegue entender também um pouco o que é a satisfação para os clientes. Então, a satisfação, ela é a diferença entre a qualidade desejada e a qualidade percebida pelos clientes. E a gente consegue ver também a medida de desempenho, que geralmente é onde estão os nossos esforços e por onde a gente faz uma gestão da qualidade. Geralmente a gente olha para as medidas de desempenho, velocidade, índice de pontualidade, enfim, né? Então, sempre pelo lado dos provedores, da agência, dos operadores. Mas, bom, se a gente quer atrair pessoas para o transporte coletivo, a gente tem que estar olhando para essa medida de satisfação. É quando quando as pessoas estiverem satisfeitas que elas vão escolher um modo de transporte ônibus, né? Então, por mais subjetivo que a satisfação seja, é aqui que a gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer com que as pessoas se sintam satisfeitas. Tá? E aí aqui também no ciclo aparecem os indicadores, né, de satisfação e de desempenho que nos auxiliam para fazer um planejamento e uma gestão da qualidade apropriada para, de fato, melhorar a qualidade. Bom, então, dado isso, para atrair passageiros, a gente tem que ter essa qualidade com foco no cliente. Tá? E aí a gente precisa entender qual que é a experiência das pessoas quando elas usam o transporte coletivo. E aí essa experiência, ela não é só a viagem de transporte, no transporte coletivo, né? Ela vai desde o caminho para o ponto de acesso, então desde que a pessoa saiu lá da sua casa, né? Então ela tem todo esse caminho para percorrer, ela tem a espera no ponto de ônibus, ela tem o embarque, a viagem em si, né? Que é geralmente o ponto que a gente lembra quando pensa em qualidade, tem o desembarque, e tem a caminhada para o destino, né? Isso é uma viagem de um ônibus para chegar ao seu destino. A gente pode considerar ainda que essa pessoa possa ir pedalando, e se ela for pedalando, ela tem que conseguir fazer uma integração. Eu não coloquei foto aqui, mas a pessoa poderia pegar 2 ônibus, então fazer a integração de um ônibus para o outro, ou ainda trocar de modo. Bom, então a experiência, a gente pode ver, né, que a experiência dos clientes, ela considera diversos fatores, né? E com base em estudos e pesquisas de satisfação realizados aqui no WRI, a gente conseguiu identificar 16 fatores da qualidade, que são aspectos que as pessoas consideram e elas percebem quando elas realizam suas viagens de transporte coletivo. Então, assim, todos esses 16 que estão aqui, que têm acesso, disponibilidade, rapidez, os confortos, tudo isso faz parte da experiência dela de viagem. E um desses itens que deixa a desejar pode fazer com que a pessoa não opte por esse modo. Pode fazer com que a pessoa saia do nosso transporte, pode fazer com que a gente não esteja atraindo as pessoas. Então, entender esses fatores da qualidade, como eles impactam na experiência das pessoas e na percepção das pessoas é muito importante para que a gente consiga fazer essa gestão da qualidade, com foco nos clientes. Tá? Bom, aqui, quando a gente fala do transporte coletivo, a gente tem que lembrar que a gente tem que considerar um âmbito regional para o transporte coletivo e um âmbito local. O que isso quer dizer? Bom, no âmbito regional, que geralmente é o que a gente considera, a gente tem a rede de transporte, né? Então, a gente precisa pensar
em linhas e corredores conectados. A gente precisa entender que precisa pensar no amplo atendimento, então que o transporte coletivo esteja em todas as partes da cidade, precisa pensar na rapidez desse deslocamento, tá? Mas a gente também tem esse âmbito local, que é o que vai fazer as pessoas chegarem no nosso sistema de transporte. Então, a gente precisa possibilitar que as pessoas acessem os pontos de ônibus, estações, terminais, enfim. A gente precisa pensar nessa estrutura de pontos de ônibus que as pessoas estão utilizando, tá? E, bom, quando a gente pensa no âmbito regional, a gente está tendo que atender às necessidades de deslocamento das pessoas. Então, a pessoa quer ir do ponto A ao ponto B e a gente precisa atender esse deslocamento. No âmbito local, a gente tem que considerar também as necessidades das pessoas das localidades. Então, ali a gente tem as pessoas que moram, as pessoas que têm comércio, as pessoas que estão de passagem, enfim. E esses dois tipos de necessidades, muitas vezes eles são vistos como antagônicos, mas na verdade eles são complementares, né? Porque a mesma pessoa que precisa chegar ao ponto de ônibus, e aí a gente está falando do âmbito local, ela precisa também realizar a viagem dela de forma integrada, e aí a gente está falando no âmbito regional. Então, aqui a gente tem sempre que estar trabalhando com essas duas necessidades, né, para atender por completo as pessoas que estão usando o transporte coletivo. Bom, pensando localmente, então, a gente está aqui no seminário de ruas completas, né? A gente já teve outras apresentações falando sobre, né, a necessidade de pensar o espaço público democraticamente, enfim. E a gente vê que a gente tem diferentes configurações para as ruas, né? Algumas ruas elas podem ser dedicadas a pedestres, por exemplo, como a primeira foto. Outras elas têm que ter um espaço para o transporte coletivo, né? E aí a gente vai ver que, dependendo da configuração dessas ruas, a gente vai ter diferentes impactos na qualidade do transporte coletivo como rede, né? Então, colocando um corredor à direita, colocando uma faixa de ônibus, por exemplo, isso vai me dar um impacto diferente na minha rede de transporte coletivo do que colocando um corredor central, com ultrapassagem, enfim. E aí é isso que a gente tem que estar sempre considerando, né, quando a gente pensa no âmbito local e no âmbito regional do transporte coletivo. Tá? Bom, uma forma da gente melhorar muito a qualidade do transporte coletivo, né, é por infraestruturas dedicadas, né? Então, nada mais é do que dedicar o espaço devido ao transporte coletivo, né? Às vezes a gente tem muito esse desafio assim de dar a faixa para o ônibus e deixar o carro com menos espaço, né? Como se o ônibus estivesse causando esse congestionamento da foto, por exemplo. Mas, na verdade, não tem nenhum ônibus ali nesse congestionamento, né? Ele está sendo causado por carros, simplesmente por carros. É os carros que estão fazendo o congestionamento. E, na verdade, a gente só está tirando o ônibus que estava sendo penalizado por uma coisa que ele não está causando, né? Na verdade, ele está dando muito mais eficiência a esse espaço viário. Tá? E aí a gente tem várias formas de dedicar o espaço viário ao transporte coletivo, né? A gente pode criar infraestruturas grandes, né, como essa de Curitiba, com faixas de ultrapassagem, enfim, que vão conferir muito mais rapidez ao transporte coletivo, ou então a gente pode, com menos recurso, também dar uma dedicação por faixas de ônibus, né? Então, assim, nesse caso, a infraestrutura já existe, ela já está ali, a gente só está dando um uso diferente para ela e priorizando o transporte coletivo, né? Com um custo muito mais baixo. Outro ponto muito importante, né, é o acesso ao transporte coletivo, né? E aí a gente tem que pensar no acesso das estações, no acesso do embarque, né? E um desses pode fazer com que as pessoas não usem o transporte coletivo. E a gente não pode esquecer do entorno, porque as pessoas não brotam nos pontos de ônibus ou nas estações, né? Elas precisam chegar até lá. Então, a gente tem que pensar, sim, em calçadas com boas condições, com larguras apropriadas, em travessias seguras, fachadas ativas, com iluminação. Isso depois a Yadne vai falar um pouco mais, né? Então, é pensar no acesso. Muitas vezes ele não é considerado porque ele não faz parte do sistema de transporte coletivo do ônibus, né? Mas
isso faz parte da experiência das pessoas, e isso a gente precisa sempre lembrar. A bicicleta também, ela é um modo que a gente precisa começar a pensar mais na bicicleta para acessar o sistema de transporte, né? Muitas vezes o ônibus ele não consegue chegar em todas as ruazinhas para pegar todas as pessoas. Então, a bicicleta ela consegue ter uma capilaridade maior, né? Então, a gente tem que incentivar o uso de bicicleta para acessar o transporte coletivo, né? Isso, inclusive, como parte de alimentação de sistemas troncais, né? Às vezes a gente passa com um sistema troncal por uma região e faz um sistema alimentador de ônibus para esse sistema troncal e esquece que no próprio sistema troncal já tem pessoas morando próximas que poderiam estar indo a pé, de bicicleta, né? Então, pensar na bicicleta como um potencial para alimentar esses sistemas também, né? E aí a gente vai ter que ter uma infraestrutura para atender essas pessoas que vão de bicicleta. Então, ter um bicicletário nos pontos de acesso. Por que não pensar em bicicletas compartilhadas integradas ao transporte coletivo, né? Que a pessoa possa usar o mesmo cartão para pegar ônibus e para pegar a bicicleta. E, claro, pensar no caminho para se chegar aos pontos de acesso, que é um grande impeditivo, assim, das pessoas usarem mais bicicletas, muitas vezes é a infraestrutura, é o medo do trânsito, enfim, né? Então, pensar no caminho também. O sistema de informação, eu trouxe aqui porque ele é um item que ele tem um grande potencial para melhorar a percepção das pessoas de diferentes formas, né? Então, a pessoa tendo informação sobre o horário do ônibus, ela consegue ter, sobre horário e linhas, enfim, ela consegue ter, por exemplo, uma ideia da disponibilidade da rede do transporte coletivo, né? Então, pode ser que o transporte tenha uma disponibilidade boa, esteja atendendo aquela região, mas a pessoa não sabe, né? Então, com informação, a pessoa consegue ter noção disso. Às vezes, o que falta é informação. A informação pode melhorar a percepção de confiabilidade, de rapidez, de tempo de espera, sabendo o horário que o ônibus vai chegar, a pessoa se programa para esperar menos tempo, de segurança também, segurança pública. E aí a gente precisa pensar a informação para chegar a todos os tipos de pessoas, né? Então a gente tem que ter as informações em sites, em aplicativos, mas a gente tem que ter também aquela informação por telefone, nos pontos de ônibus, nas estações, enfim. E aí pensar também na informação, não só às vezes, não só de horários de ônibus, de tipos de linhas, enfim, mas assim, como eu faço pagamento, como eu faço recarga do meu cartão, qual é o valor da passagem. Às vezes as pessoas que não estão acostumadas a usar o transporte coletivo têm dificuldade até para saber qual que é o valor da passagem, né? Então, às vezes, coisas mais básicas de como usar o transporte coletivo vai trazer as pessoas, vai mostrar para as pessoas que é fácil usar o transporte, né? Que não é uma coisa difícil, que não precisa ser só quem já está acostumado. Bom, os centros de controle operacionais também, eles são muito importantes porque eles conseguem conferir rapidez, confiabilidade, conseguem auxiliar em ações de contingência e auxiliam também no planejamento do transporte coletivo de forma geral. E, por fim, a rede integrada de transporte, né? Então, assim, a ideia de que o transporte precisa ser pensado como rede, né? E aí eu não falo só do transporte coletivo pensado como rede, mas todos os modos disponíveis pensados como rede, né? Então a gente precisa ter numa mesma rede o modo a pé, o modo bicicleta, o transporte coletivo, o metrô, enfim, né? Então a experiência das pessoas de uma viagem, ela não considera se esse aqui é o ônibus, esse aqui tá bom, então eu só vou usar o ônibus, e o metrô não tá bom, eu não vou usar o metrô. Mas se naquele deslocamento a pessoa precisa dos dois, né, ela vai considerar que o transporte não tá bom, né? Então, pensar que tudo deve estar funcionando de forma contínua e tudo deve estar funcionando para atender aqueles deslocamentos.
dentro da ideia de uma rede integrada também, pensar na forma de pagamento, né, que considere o mesmo cartão, uma mesma tecnologia, enfim. Bom, aqui eu trouxe só um exemplo de um teste que foi feito em São Paulo, em que eles pegaram 2 linhas e fizeram algumas melhorias, fizeram um controle de partidas, colocaram novos carros, fizeram um treinamento com os motoristas para que eles pudessem dar orientações para os passageiros e que eles cumprimentassem os passageiros quando eles chegassem nos ônibus, e colocaram tapetes vermelhos, né? E isso melhorou a satisfação, só essas pequenas mudanças melhorou a satisfação das pessoas, né? Então, é um pouco a ideia de valorizar, né? O tapete vermelho, ele acaba aparecendo como um símbolo da valorização do cliente. Então, assim, eu acho que eu queria trazer para vocês assim, um outro olhar para a melhoria da qualidade dos sistemas de transporte, né? Muitas vezes, claro que grandes obras, novos sistemas de ônibus, metrô, BRT, eles melhoram a qualidade, né? Mas eles também têm um alto custo, né? E muitas vezes eles não são feitos por causa disso. E a gente pode melhorar, sim, significativamente a qualidade para as pessoas, entendendo a experiência delas, mostrando que o serviço do transporte coletivo é para elas e valorizando essas pessoas, né? Então, às vezes, pequenas mudanças que no conjunto, né, vai fazer a diferença para as pessoas começarem a optar por esse modo de transporte e se sentirem mais atraídas por esse modo. Então, eu queria só deixar uma pergunta aqui, né? Que é o que a gente está fazendo de fato, então, para que os nossos clientes se sintam valorizados e vejam que a gente quer que eles estejam no nosso sistema, né? Então, como que a gente está valorizando os nossos clientes? Aqui eu só deixo o nosso programa Qualiônibus, é um programa desenvolvido aqui no WRI para melhorar a qualidade do sistema de transporte coletivo. E dentro dele a gente desenvolveu 5 ferramentas, a gente tem essas 3, que é a pesquisa de satisfação, os indicadores de qualidade e o grupo de benchmarking. São 3 ferramentas bem focadas na qualidade para o cliente do transporte coletivo. Então, se vocês quiserem saber mais sobre o programa Qualiônibus, eu fico à disposição. Muito obrigada. Agora eu vou chamar então a Ariadne para fazer a próxima apresentação. Bom, então, boa tarde a todos. Obrigada, Mariana e Paula. Então, como as meninas já falaram, eu vou falar um pouco mais focado sobre o acesso ao transporte coletivo, como que a gente pode qualificar, então, o acesso até as estações. Só antes eu queria resgatar um pouco o conceito das ruas completas, que objetiva, então, um acesso seguro, confortável e conveniente para todas as pessoas. Mas esse conceito ele também está alinhado à nossa Política Nacional de Mobilidade Urbana, no momento em que ele prioriza os deslocamentos ativos e o deslocamento pelo transporte coletivo sobre os demais. Assim como a Mariana já mostrou alguns dados, né, de aumento da motorização e perda de passageiros no transporte coletivo, esse gráfico nos mostra que em 2005 nós tivemos uma inversão na evolução da divisão modal no Brasil. Então, a partir desse ano, o transporte individual começou a ter uma maior representatividade na divisão modal brasileira do que o transporte coletivo. Então, realmente, a gente precisa pensar em como qualificar o transporte coletivo, né, para que se retorne, né, que se atraia novos usuários. Então, para atrair novos usuários para o transporte coletivo, a gente pode qualificar o serviço em si, qualificar, então, os veículos, aumentar a confiabilidade no sistema, mas também é preciso qualificar o acesso às estações. Porque, como a Mariana falou, né, as pessoas não brotam e também não chegam voando até as estações. As estações são a porta de entrada para o transporte coletivo e esse deslocamento da casa até a estação e da estação até o seu destino final também impacta na experiência final que o usuário tem do transporte coletivo. Bom, pensando nisso, no final de 2016, a WRI Brasil lançou o seu Manual Acessos Seguros, que é focado em diretrizes para qualificar o acesso às estações de transporte coletivo. Aqui embaixo eu deixo o link, caso vocês queiram fazer o download dessa publicação, vocês podem utilizar de forma gratuita.
Bom, essa imagem, ela resume a estrutura desse manual, que nos seus 3 principais capítulos, né, propõe um fluxo de etapas que vai desde um diagnóstico para conhecer o entorno da área da estação, a elaboração de um plano de ação, que essas ações depois vão ser detalhadas em diferentes projetos, e, por fim, definir as estratégias de financiamento para implementar esses projetos. Então, começando com... Quando a gente vai reordenar e qualificar um espaço urbano, é muito importante que se conheça, né, aquele contexto local. Um projeto de qualificação de acesso ao transporte coletivo, ele pode prever qualificação apenas de uma ou de algumas estações principais, ou qualificar o entorno de várias estações, mas é importante que se conheça e se faça um diagnóstico desse entorno. Então, um corredor de ônibus, ele passa por diferentes áreas de uma cidade, né, e as estações, elas estão localizadas em áreas com diferentes contextos. Então, é importante que se conheça a morfologia da área da estação, do seu entorno, então, identificando qual é a escala de abrangência daquela estação. Ela tem uma importância para o bairro apenas, ela tem uma importância numa escala de centralidade de uma região da cidade, ou ela atua como uma estação de integração regional metropolitana, né, entre diferentes municípios. Identificar o uso do solo predominante no entorno daquela estação, se aquela área possui características históricas e ambientais relevantes. Esse slide mostra aqui alguns diferentes exemplos de entornos de estações, para a gente identificar um pouco essas diferenças de escalas. Então, a primeira foto, em cima à esquerda, é o entorno de uma estação em Curitiba, né, que tem uma alta densidade. Já passando para a foto do lado, a gente vê uma região mais histórica em São Paulo. Na foto embaixo, a gente vê um corredor que tem estações que passam por bairros, centralidades de bairro, que tem uso misto e um comércio local com uma presença bem forte. E, no fim, tem uma estação terminal, que já tem características ambientais, né, que as outras não possuem. Não tem uma integração por linhas alimentadoras tão forte, mas sim tem essa demanda de um acesso por bicicletas para integrar com esse sistema de transporte coletivo. Além de identificar qual é essa morfologia do entorno da área de estação, é importante que se defina quais são as zonas de influência da estação e se delimite a área onde onde vão ser pensadas essas ações de qualificação do acesso. Então, aqui a gente define esses raios, né, onde os diferentes modos de transporte devem ser pensados prioritariamente, mas é sempre bom destacar que esses raios circulares, né, de 150 metros ou 500 metros, eles não refletem a realidade, né, o deslocamento das pessoas e a malha viária no entorno das estações, elas não são assim circulares. Então, é importante que se observem outros fatores para se delimitar uma área no entorno da estação que seja realmente compatível com a malha viária. Então, aqui é só um exemplo de um projeto que foi feito, né, de qualificação de um acesso, onde se delimitou primeiramente a zona primária e a zona secundária, mas também foram identificados os principais atratores de viagem, características ambientais importantes daquela área, se considerou limites legislativos, para daí sim se chegar ao limite da área da estação, onde vai ser qualificado o acesso. Também é bem importante que se tenha a participação social no planejamento e no pensamento de como será qualificado o acesso, porque como técnicos, muitas vezes a gente está sentado no escritório, faz 1, 2, 3 visitas em loco e não consegue captar toda a diversidade, a complexidade que se tem no entorno de uma estação, principalmente de alta e média capacidade, né? Então, é importante perguntar para as pessoas que passam lá, que usam aquela estação, que moram no entorno, para realmente identificar quais são as demandas, né, e qual a percepção daquelas pessoas, como é que se pode melhorar aquele acesso. Eu só queria lembrar que também nós tivemos um dos seminários, dessa série de seminários online sobre ruas completas, que focou justamente, né, em como incluir a população na criação dos espaços públicos. Então, vocês também podem assistir isso para ter mais informações sobre a participação social. Então, com as informações do diagnóstico, com a informação da população, é possível se elaborar o plano de ação que justamente vai concentrar, sistematizar todas essas informações e traduzir elas numa lista de ações que vão guiar depois os projetos para serem implementados.
quando essa coleta de dados for feita, né, no entorno da estação, nesse diagnóstico, é importante que já se pense em indicadores que vão ser utilizados antes e depois, para identificar justamente se aquele projeto que foi implantado, ele atendeu aos objetivos que se propôs inicialmente. Então, se for feita, se pensar em fazer uma pesquisa de satisfação com os moradores daquela área, ou quem acessa a estação sobre as condições das calçadas, é importante que a forma como se colete esses dados seja coletada também após a implantação do projeto, para que se possa justamente comparar esse antes e depois. Bom, tanto o plano de ação da área quanto o projeto que vai detalhar essas ações, eles devem seguir 5 princípios de projetos que foram estabelecidos nessa publicação com princípios chaves para auxiliar a qualificação do acesso. Então, os 5 princípios, eles se desdobram em 16 diretrizes e 38 ações. Eu não vou passar aqui por todas as ações que poderiam ser incluídas no plano de ação, por causa que a gente não tem tempo, mas fiquem à vontade caso queiram fazer o download da publicação, que lá tem mais informações sobre todos esses princípios e ações. O primeiro princípio é justamente a prioridade para pedestres e ciclistas. Esse princípio contém 4 diretrizes, que é se estabelecer uma rede contínua e conectada para os pedestres e ciclistas, ter infraestrutura segura e adequada tanto para pedestres quanto para os ciclistas, e também melhorar a experiência das pessoas no acesso até a estação. Então, dentro de uma rede contínua e conectada, uma das ações pode ser, uma das ações que são elencadas lá é justamente qualificar as rotas mais utilizadas de transporte ativo. Aqui nós vemos uma imagem aérea de uma estação do BRT em Curitiba, onde, no projeto do sistema não foi contemplado também, né? Não se pensou tanto em como as pessoas acessariam essa estação. Dá para ver claramente nessa foto que existem linhas de desejos de pessoas que vêm, né, da rua aqui abaixo, na imagem, né, para acessar aquela estação, mas elas não têm uma infraestrutura pensada para isso. Outra ação é conectar os centros de interesse com a estação. Então, durante a fase de diagnóstico, devem ser identificados quais os principais pontos de interesse, né, no entorno da estação. Aqui a gente tem um exemplo, a área preta delimita justamente essa área, a área limite da estação, né, e foram identificados diferentes fluxos ao longo do dia que ligam, né, a estação a pontos de interesses, e essas são rotas prioritárias que devem ser qualificadas. A segunda diretriz é a infraestrutura segura e adequada para os pedestres. Então, além de se ter larguras adequadas, que essas rotas sejam principalmente acessíveis para todas as pessoas, independente se elas têm mobilidade reduzida, elas possam se deslocar até a estação. Né? Que também se pense num plano de gestão para as rotas que forem identificadas como prioritárias, porque a gente sabe que no primeiro momento não tem como, de uma hora para outra, qualificar todas as calçadas e todas as infraestruturas para pedestres de uma vez. Então, identificar quais são as rotas que devem ser prioritariamente qualificadas no primeiro momento. E aqui eu trago um caso para a gente pensar um pouquinho, retomando o conceito de rua completa, que o acesso deve ser seguro, confortável e conveniente. Aqui nós temos uma foto aérea da estação Cidade Nova, no BRT MOVE, em Belo Horizonte, onde a gente vê. Essa estação tem 2 módulos, né? Um é municipal, o outro é metropolitano. No centro a gente tem a travessia de pedestres e 2 passarelas, uma de cada lado. Então, se um usuário que não está acostumado com esse sistema, ele está ali naquele ponto onde está o bonequinho, ele precisa acessar aquele módulo da estação marcado com X, o caminho mais óbvio e o caminho mais fácil seria atravessar a faixa de pedestres e acessar aquele módulo. Porém, aqui nessa foto mais aproximada, a gente vê que não existem portas, né, a partir daquela faixa de pedestre, travessia de pedestres, para acessar o módulo da estação. Então, isso significa que esse usuário ele tem que percorrer quase meio quilômetro a mais para acessar essa estação. Então, essa foto foi tirada numa questão de acessibilidade, que a gente vê um senhor com compras, já está fazendo o esforço de carregar peso. Ele fez aquele caminho mais óbvio, mais direto, mais fácil, e foi informado pelo segurança da estação que não, ele teria que percorrer uma distância muito maior para conseguir entrar ali, chegar àquele ponto que ele já estava tão próximo, né? Então, esse acesso, ele é seguro? Ele é confortável? Ele é conveniente? Né? Esse acesso por passarelas. Ele pode até ser seguro se o usuário tem o comportamento esperado do projetista, né? Mas, no caso desse senhor, ele teve que se expor percorrendo ali um trajeto pelo corredor do BRT,
enfim, não achou o acesso pela passarela confortável e nem conveniente. O mesmo deve ser pensado para os ciclistas. A Mariana já nos expôs várias medidas de como se pode melhorar também o acesso, como se deve pensar nos ciclistas, né, em melhorar o acesso deles. Então, além de ter um dimensionamento correto, também se pode pensar nos sistemas de compartilhamento de bicicletas, ter as estações de compartilhamento próximas às estações de transporte coletivo, identificar quais são as rotas mais demandadas. Muitas vezes as pessoas têm vontade de se deslocar de bicicleta, mas elas simplesmente não fazem porque não tem uma infraestrutura dedicada e não acham que é seguro o suficiente se deslocar com a bicicleta. E aqui a gente vê nos pontos de conflito, né, onde tem um ponto de parada, é importante que se tenha a continuidade do trajeto de todos os usuários. Aqui a gente tem uma foto que tem um amplo espaço em Fortaleza, né, que se adotou essa medida da ciclovia passar por trás do ponto de parada. O ponto de parada ele tem um espaço confortável e seguro, né, para embarque e desembarque, também tem a calçada, mas nós temos outras situações em que, por exemplo, a calçada ela não tinha um espaço suficientemente confortável para ter o fluxo de pedestres e também as pessoas aguardando o transporte coletivo. Então, foi adotada uma medida onde, né, permite que o embarque e desembarque seja mais confortável e embarque livre. A quarta diretriz, então, desse primeiro princípio é melhorar a experiência de pedestres e ciclistas. Aqui eu trago a ação de ter sinalização e informação dedicada, tanto para pedestres quanto para ciclistas, porque a gente está muito acostumado a ter essas informações para os motoristas, mas assim como os motoristas, os pedestres e ciclistas também precisam de informações para saber como se localizar, como para se orientar melhor na cidade. Então, se eu peguei o transporte coletivo e desci numa estação que eu não estou acostumada, se eu chego lá e tenho um mapinha, pelo menos do entorno daquela área, eu já consigo me orientar melhor e já melhora a minha experiência de acesso e de utilização do transporte coletivo. Bom, o segundo princípio fala sobre a integração com outros modos de transporte. E as diretrizes aqui estabelecidas são viabilizar e coordenar as linhas alimentadoras, adotar medidas de priorização ao ônibus, ao transporte coletivo e o acesso por outros serviços de transporte. Então, é importante que né, assim como a Mariana falou, ter essa informação de quais são as linhas que passam pela estação, quais são os horários, mas justamente coordenar as linhas alimentadoras, né, que vão dar esse acesso até a estação, com as linhas que passam pela estação para diminuir os tempos de espera. E essa também é uma oportunidade de também melhorar a percepção do serviço, do uso do transporte coletivo como um todo. E adotar as medidas de priorização ao transporte coletivo, justamente para que o transporte coletivo se torne mais atrativo e mais competitivo em relação ao transporte individual. Então, considerar a implementação de infraestruturas dedicadas, né, tirar o ônibus do congestionamento, assim como a Mariana mostrou na foto, restringir o estacionamento gratuito em via pública e também não só pensar no conforto lá da estação de média e alta capacidade, mas também no conforto daqueles pontos de parada onde as linhas alimentadoras vão buscar os usuários para integrar com o corredor principal de transporte. O terceiro princípio trata, então, da maior segurança viária e segurança pública no acesso até a estação. E traz as diretrizes de adotar velocidades seguras no entorno da estação, gerenciar pontos de conflitos e tem um recorte específico em gênero para segurança para mulheres. Por que é importante adotar velocidades seguras? A gente sabe que as velocidades elas estão diretamente relacionadas com a gravidade dos acidentes. E naquela zona primária da estação, no entorno da estação, que se deve priorizar principalmente o deslocamento ativo, é importante que seja seguro, que aquela área seja segura para incentivar que as pessoas cheguem até a estação caminhando ou de bicicleta. Né? Então, além de estabelecer um limite seguro de velocidade, 40 km por hora, 30 km por hora, também adotar medidas de moderação de tráfego para justamente fazer com que os motoristas respeitem os limites de velocidade, que o ambiente ele esteja adequado ao limite de velocidade estabelecido. Os pontos de conflito geralmente acontecem em interseções, né, quando os diferentes modos acabam se cruzando, mas além de projetar as travessias de uma forma segura, também é importante que naquele momento de diagnóstico do entorno da estação se identifique áreas onde existe essa demanda por travessias seguras, mas não existe infraestrutura adequada. Então, linhas de desejo de pedestres, de ciclistas, talvez interseções que não estejam bem sinalizadas, enfim. E essa publicação ela faz um recorte de gênero, né,
Porque apesar de a gente entender que a segurança pública, todo mundo tem que ter segurança pública para acessar o transporte coletivo, no Brasil a gente tem um problema, assim, em relação à segurança das mulheres. Teve um estudo da organização ActionAid, que eles pesquisaram com várias mulheres brasileiras, perguntaram em quais situações elas se sentiam mais ameaçadas, né, mais vulneráveis a algum assédio, enfim, alguma violência. E justamente era ao andar nas ruas e ao utilizar, 70% dessas mulheres informaram, né, que era ao andar pelas ruas e ao utilizar o transporte coletivo. Então, algumas ações que podem ser tomadas para melhorar a sensação de segurança, né, para as mulheres são campanhas de sensibilização, treinamento com motoristas para que eles identifiquem situações de assédio. E, enfim, o interior dos veículos, né, já vem sendo utilizado essa estratégia, mas o interior dos veículos também pode ser utilizado para colocar cartazes, alguma comunicação que chame atenção para esse fato. Também prestar atenção na iluminação no entorno da estação e nos pontos de parada, nas ruas, para melhorar a sensação de segurança. Incentivar que mais mulheres utilizem o transporte coletivo também. O quarto princípio trata da gestão do estacionamento, trazendo as diretrizes de regular o estacionamento, prover mais estacionamentos para bicicletas, otimizar os estacionamentos através de uso compartilhado e promover a gestão do estacionamento. Esse princípio ele foca muito na questão de não tornar o carro uma alternativa de transporte tão atrativa, né? Justamente tirar um pouco dessa atratividade e devolver ela para tornar o transporte coletivo mais atrativo. Então, regulamentar através de taxação do estacionamento ou mesmo inibir o estacionamento gratuito no entorno da estação é uma das ações que podem ser adotadas. E incentivar essa integração do transporte coletivo com a bicicleta para, né, se incentivar o deslocamento por transporte ativo até a estação. Aqui a gente vê duas situações. Na primeira foto, muito provavelmente todas as pessoas que chegaram com essas bicicletas, elas não têm outra opção de transporte, por isso que elas estão estacionando assim. Mas já na segunda foto, numa área que as pessoas talvez tenham outras opções de transporte, elas optaram por ir lá estacionar sua bicicleta e integrar com o transporte coletivo. Por fim, o último princípio que é abordado na publicação é a qualificação do espaço público, que traz como diretrizes a tornar as vias, né, a fomentar esse papel das vias como espaço público, não apenas um espaço de passagem, e projetar espaços públicos que sejam seguros e confortáveis. Então, diversas ações podem ser adotadas para fomentar esse papel das vias como realmente um espaço de permanência, que seja um espaço confortável. Quando uma área ela tem apenas algumas atividades, elas não são muito variadas, né, é provável que se tenha um deslocamento apenas em horários picos ou em apenas alguns horários definidos, e isso não estimula a vitalidade da área urbana. Isso acaba também agindo sobre a sensação de segurança, né, a vigilância, o conceito de olhos das ruas. Enfim, para tornar esse espaço público mais agradável, tem que se pensar no mobiliário urbano que atenda às necessidades das pessoas, em elementos paisagísticos, justamente para que as pessoas tenham vontade de ficar no espaço público. Bom, passei de forma breve, assim, todos os princípios que foram considerados, né, para qualificar o acesso, as suas diretrizes, mas tem diversas ações na publicação que podem ser também estudadas. Então, por favor, façam download da publicação, caso vocês queiram conhecer mais sobre essas ações. E, por fim, o terceiro capítulo da publicação aborda estratégias de financiamento. Eu não vou entrar nesse capítulo porque o segundo seminário dessa série de seminários sobre ruas completas justamente tratou de estratégias de financiamento para ruas completas, que já contemplam várias dessas ações que eu e a Mariana comentamos. Mas é importante enfatizar que quando se projeta e quando se vai implementar um transporte coletivo de alta e média capacidade, ele é muito intensivo em capital. E a qualificação do acesso até esse transporte, ele representa um custo muito menor do que o projeto inteiro, né? Então é importante pensar desde o início, desde a concepção do projeto, já a qualificação dos acessos, para que não se tenha aquela situação que eu mostrei da foto de Curitiba, né? Que tem a estação lá implantada, mas o acesso não foi pensado, né? Porque qualificar o acesso posteriormente à implantação do sistema de transporte se torna mais difícil. Bom, e muito obrigada. Vou chamar. Obrigada, Ariadne, Mariana, pelas ótimas apresentações.
Agora passaremos às perguntas que foram enviadas ao longo do seminário. As pessoas que ainda têm perguntas, por favor, enviem através do campo destinado no painel à direita do monitor. Vamos à primeira pergunta. Vamos se juntar aqui para todo mundo poder ver. A pergunta é para Mariana. Será que a falta de divulgação do funcionamento do transporte para os usuários não influencia na falta de interesse das pessoas? Porque muitas vezes as pessoas não sabem como funcionam as integrações e as possibilidades de mobilidade existentes no transporte público. Sim, certamente. Entra um pouco na questão de informação, né? Aquilo que eu falei um pouco de informar qual que é a abrangência real do transporte coletivo, quais são as possibilidades de integração, enfim. Né? Muitas vezes as pessoas não pensam em usar o transporte coletivo porque não sabem dessas informações, né? Mas eu acho que além da informação também, eu acho que tem um ponto que é o de pensar nas pessoas do transporte coletivo como clientes, né? Então, assim, quando a gente pensa como cliente, a primeira coisa que a gente gostaria de fazer com um produto ou com um serviço seria divulgar nosso produto, divulgar nosso serviço. Isso não é feito com transporte coletivo, né? Então, eu acho que é a questão de informar as pessoas melhor sobre a abrangência do transporte coletivo e também de divulgar o serviço. Né, de mostrar que ele tem qualidade, que ele pode levar as pessoas com confiabilidade, enfim. Muito bem, as pessoas também perguntaram como faz para participar do Quali Ônibus. Então, eu passei bem rapidinho ali no final sobre as ferramentas do Quali Ônibus, né, o tempo já estava um pouco estourado, mas então a gente tem 3 ferramentas principais que tratam da qualidade para o cliente, né? Então a gente tem a pesquisa de satisfação, que é uma pesquisa aplicada desde 2013 em cidades brasileiras, e os indicadores de qualidade. Essas 2 ferramentas, elas são ferramentas padronizadas para que a gente possa aplicar em várias cidades diferentes, e elas também são flexíveis no sentido de que a gente pode aplicar em cidades, desde a cidade de grande porte até a cidade de pequeno porte, então ela tem essa flexibilidade para que a gente garanta a padronização e garanta e possa ter várias aplicações. E aí a gente montou agora recentemente, em 2017, o grupo de benchmarking Quali Ônibus, que é composto por provedores do transporte coletivo. Então a gente tem cidades, poder público, a gente também tem operadores, então são todos os provedores do transporte coletivo que querem melhorar a qualidade dos seus sistemas de transporte. E aí esses participantes, eles utilizam a pesquisa de satisfação e os indicadores de qualidade como ferramentas padronizadas para poderem se comparar, e aí a gente tem a troca de experiência dentro do grupo, a identificação de boas práticas, então é um grupo que está trabalhando para melhorar a qualidade dos sistemas de transporte. E aí vocês podem, se quiserem saber mais informações sobre o grupo, tiverem vontade de participar, né, de ter os seus sistemas de transporte participando, vocês podem enviar e-mail para o meu e-mail pessoal, que é mariana.barcelos@wri.org, ou vocês podem mandar e-mail também para o qualiônibus@wri.org, tá? Ou então tentar, né, falar pelos nossos canais aí que estão abertos também. Obrigada. Muito bem, agora uma pergunta para a Ariadne, que é como gerar essa percepção de que o acesso é importante no poder público e buscar investimento para a infraestrutura, que eu acho que foi uma dos últimos comentários na apresentação. Eu acho que a principal forma, então, de se buscar investimento é justamente já pensar o acesso no momento de planejamento do sistema de transportes, no caso de transportes novos, infraestruturas de transportes, né? Porque às vezes tu tem um montante maior de investimento, tu consegue incluir aquela fração que é menor só do acesso já nesse montante maior, então é mais fácil de captar esse recurso, né? E também, enfim, é importante chamar a atenção de que tem pessoas que deixam de utilizar o transporte justamente porque o acesso não é conveniente, exatamente como aquele caso que eu mostrei para vocês do senhor carregando as suas sacolas de compra, né? Depende se é uma pessoa que tem acesso a uma moto, por exemplo, né, talvez seja muito mais fácil e às vezes mais barato também pegar a moto dentro de casa e ir direto para o seu local de destino. Mas se não é fácil estacionar no local de destino, enfim, se tem outros empecilhos para utilizar o transporte individual, a pessoa pode acabar optando pelo usar o transporte coletivo. Mas o acesso é muito importante também para que a pessoa decida, né, se escolher o transporte coletivo ou não. Muito obrigada, Ariadne e Mariana. Nós vamos chegando ao final dessa sessão de perguntas e respostas.
Novamente agradecemos às palestrantes e a todos que assistiram ao seminário online Estratégias para Qualificar e Incentivar o Uso do Transporte Coletivo. O próximo seminário dessa série vai acontecer no dia 30 de julho, nesse mesmo horário, e vai abordar como as intervenções intermediárias podem ser um primeiro passo para as ruas completas. Convidamos a todos para que se registrem através do link que vocês vão receber por e-mail e para compartilhar com colegas, amigos e quem mais possa se interessar. Caso tenham dúvidas, sugestões, enviem e-mail para ruascompletas@wri.org. Desejo a todos um ótimo dia e espero encontrá-los novamente no dia 30 de julho. Até mais!